Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Mistérios do Mundo. Eu sou o Bruno Alves. Se você não é inscrito nesse canal, já clique no botão de inscrever, ative o sininho para receber as notificações, já deixa aí aquele like. Queria agradecer ao irmão Éder, que me mandou uma matéria muito legal. Fiquei muito satisfeito com essa matéria. Me mandou lá no Facebook. E assim, gente, para vocês entenderem, uma das coisas que mais mexem com o ego desse pessoal é a questão que... Por que esse pessoal fica tão nervoso quando a gente apresenta as provas aqui, quando a gente vai a campo, quando a gente avalia, né, matematicamente o modelo deles? Porque ainda que eles vejam que o modelo deles não funciona na realidade da observação, da prática, por que isso mexe tanto com o ego deles? Um dos maiores motivos é que esses caras, eles acompanharam Star Trek, Star Wars, desde criança. Então eles imaginam, não estou falando que são todos, eu, por exemplo, eu gosto do Star Trek, particularmente, eu gosto muito do Star Trek, do Star Wars também, acho legal. Mas o problema é que quando isso sobrepõe a razão da pessoa, quando esse tipo de ficção científica sobrepõe a própria razão, né, da realidade do mundo que ele vive. Ele acredita que um dia ele vai pegar a Enterprise e vai lá conhecer aqueles planetas, planetas em outras galáxias. Eles acreditam que vão pegar um buraco de minhoca lá e vão... Entendeu? Eles acreditam nisso. Então esse que é o grande problema. Esse é o principal problema de que a emoção sobrepõe a razão. Porque quando a gente vai a campo, faz um cálculo de curvatura, o cara não pode negar aquilo, né? Você não pode negar o que a realidade está mostrando, o experimento mostra. Mas por que eles negam? O que eles querem negar? Eles querem defender lá a bolinha azul deles girando pelo céu, né? Por que eles querem acreditar nisso? Porque muito tem a ver com esse sonho Star Trek, com esse sonho Star Wars. Então o movimento da Terra plana desconstrói essa falsa realidade. Então isso dificulta para eles entenderem que o Star Trek, o Star Wars é só ficção. Isso mexe muito com o ego dos caras, né? Eles não conseguem compreender que aquilo ali é um filme, aquilo ali não é realidade. É claro que tem muita gente que tem a capacidade cognitiva de separar o que é um filme, o que é uma ficção, do que é a realidade, da observação, dos experimentos, dos fatos. E certamente que eles ficam bastante incomodados com isso, né? De saber que eles nunca vão pegar uma Enterprise e vão para lugar nenhum, não existe, foguete não vai a espaço algum, nós não temos nenhuma imagem real do espaço, nós não temos, que não seja por computação gráfica, que não seja compilado através de um programa. Então, assim, isso mexe com o cara, né? O cara acreditava que poderia fazer isso. Essa notícia aqui é bastante interessante, porque mostra o quanto o movimento da Terra plana vem desconstruindo isso. E os próprios fãs do Star Wars estão querendo fazer um boicote com o filme para doar, ao invés de pagar o ingresso para ver o filme, doar para uma instituição de caridade. Me veio à mente, isso logo me veio à mente, né? Uma pergunta que uma pessoa fez no Facebook, no grupo, e falou assim: e se a NASA não existisse, o que seria de nós? O cara fez essa pergunta, se a NASA... Aí eu respondi lá, sobrariam 23 bilhões anuais para alimentar crianças famintas, que morrem subnutridas todos os anos aí. 23 bilhões que a NASA recebe, e com certeza esse dinheiro daria para fazer muita coisa, para ajudar muitas pessoas. E que bom que os principais fãs de Star Wars estão querendo pegar, ao invés de pagar o ingresso para o filme, doar para instituições de caridade. Olha que coisa interessante, como o movimento da Terra plana vem desconstruindo, né, essa imagem, é como se fosse... Estou falando para quem assiste o filme, para quem gosta do filme, é normal, eu inclusive sou um que gosto. Mas assim, para aqueles que são doentes por aquilo, né? Acreditam que realmente, que idolatram esse tipo de coisa, né? E fazem convenções, Star Trek, para poder se vestir lá igual o Dr. Spock, isso aí já passa de todos os limites, né? Da razão e da... Mas tudo bem, o cara pode ser fã, o que o cara não pode misturar é a ficção da realidade. Isso as pessoas não podem fazer. Olha que interessante. Cronologia Star Wars. Entenda a linha do tempo da saga espacial. Está aqui dizendo, né? Perdão, gente, eu peguei a página errada aqui. Espera aí rapidinho. Deixa eu começar aqui para botar para vocês direito a matéria. Star Wars 9. Fãs promovem boicote ao novo longa da franquia. E teve um motivo para o boicote. Teve algo que incomodou, tá? Isso que é o mais interessante. Teve algo que incomodou a galera. E vocês vão entender o que incomodou eles.
Star Wars 9. Fãs promovem boicote ao novo longa da franquia. Os fãs não estão muito felizes com os novos acontecimentos. O que será? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos lá. O novo filme da franquia Star Wars, A Ascensão de Skywalker, já está quase chegando aos cinemas, mas alguns fãs não estão realmente satisfeitos com a visão da Disney em relação à galáxia muito, muito distante. Você vê que nem os fãs de Star Wars estão aceitando essa coisa de botar essas galáxias a bilhões de anos-luz de distância, né? Sabe, as pessoas já estão começando a enxergar que isso é uma fantasia, que isso não pode ser medido, isso não pode ser medido de maneira efetiva, que isso não passa de um grande engodo. E o simples fato da galáxia estar muito, muito distante incomodou aí os principais fãs, tá, da saga. Olha só, estado no Reddit. O movimento, que foi apelidado de Salto Gold, incentiva os fãs a evitarem gastar dinheiro para assistirem o episódio 9 e, em vez disso, enviar a quantia para apoiar instituições de caridade. Olha, eu achei essa iniciativa fantástica, cara, porque realmente até o pessoal, os principais fãs da série, da saga, né, eles estão enxergando que é melhor doar para uma instituição de caridade do que gastar dinheiro com ingresso, ainda mais que ficarem satisfeitos dessa questão em relação à galáxia muito, muito distante. Olha que coisa incrível, como o movimento da Terra plana está sendo importante para desconstruir. Agora as pessoas perguntam, por que o movimento da Terra plana incomoda tanto, né? Quanto não se fatura com esse sonho, com tudo isso que é construído, né, com esse lixo filosófico, pseudocientífico? Quanto esses caras não faturam, por exemplo, não estou falando só de agências espaciais, não. Quanto eles não faturam em Hollywood com isso? E claro, se você tem um movimento que desconstrói a imagem desse universo que não existe, obviamente que isso vai refletir nas bilheterias de Hollywood. Isso vai incomodar muita gente. E olha que interessante aí. Vamos lá, vamos ver aqui, vamos continuar com a matéria. Salto Gold representa todas as coisas positivas pelas quais os fãs de Star Wars são conhecidos ao longo dos anos. Bondade, compaixão e boa vontade, escrevem os instigadores do movimento. Esperamos detectar diferentes instituições de caridade relacionadas a Star Wars que você pode doar. E se você tiver uma recomendação, sinta-se à vontade para sugerir. Star Wars, A Ascensão Skywalker, será o responsável por encerrar a história da família Skywalker. Aí tá aqui, falando que a atriz faleceu e tudo mais. O longa chega aos cinemas no dia 19 de novembro. A matéria foi no dia, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, foi no dia 17 de dezembro, alguma coisa assim, já estreou lá nos cinemas, lá nos Estados Unidos. Mas o interessante aqui o nosso movimento é importante. Ainda que o cara não acredite que a Terra é plana e tudo mais, mas o cara vê os experimentos, né? O cara, assim, não é um fanático religioso heliocentrista, como tem muitos por aí. Então, tem muitos intolerantes religiosos por aí, que a gente sabe que mexeu com Star Trek, mexeu com o Dr. Spock, eles ficam loucos, né? Que eu falo, a emoção sobrepondo a própria razão. Então, tipo assim, quando a gente vai no mar, a gente faz um teste, a gente verifica um objeto que não deveria, né, estar ali mostrado por conta do cálculo de curvatura, e o cara não aceitar aquilo, é porque ele está vendo a realidade ali. Ele está vendo um foguete que não foi em lugar nenhum. Ele está vendo quando no popular filme um foguete, o foguete desmancha, desaparece e corta para o CGI. Ele está vendo tudo isso. Ele está enxergando tudo isso. Mas ele não consegue aceitar e se torna o quê? Intolerante. Porque esse tipo de coisa entrou na mente dele, né? Ele acabou ficando escravo desse tipo desse sistema montado. Mas tem muitos que não. Tem muitos que, por mais que é fã e tal, eles conseguem conceber que isso não é realidade. Ele é fã da série, ele é fã da ficção. Ele sabe que aquilo ali não é realidade. Ele nunca vai pegar Enterprise, nunca vai pegar, entendeu? Nunca vai lá, entendeu? Nunca vai fazer nada daquilo que isso está mostrando. Então, assim, gente, é impressionante que realmente tem pessoas que façam disso a razão da vida deles, a razão de viver e tudo mais, e fechem os olhos para algo fechem os olhos para o que os olhos veem. Fechem os olhos para um experimento simples, um experimento observável, Então, assim, por conta desse ego, né? Por conta do ego ferido. Então, esses são os mais perigosos, que acabam se tornando os maiores intolerantes religiosos, que eles seguem a religião Star Trek. Eles não seguem o filme
Star Trek e Star Wars. Eles seguem uma religião Star Wars. Então, que bom que tem pessoas aí, ó, por estarem satisfeitas com a questão da galáxia estar muito distante, vão pegar o dinheiro e vão doar para a instituição de caridade, ao invés de gastar dinheiro para ver o filme. Não que eu seja contra quem vai ver o filme, quem vai gastar, nada disso. Só aquilo ali é arte, a pessoa gosta do que quiser, cada um, entendeu? Mas assim, a pessoa fazer daquilo uma religião e se sentir incomodado porque o cara apresentou um experimento observável de terra plana e o cara vinha aqui xingar, ameaçar e querer, entendeu? Então, é isso que nós somos, né? E ainda bem, graças ao Criador, que o movimento está começando a fazer com que as pessoas comecem a pelo menos pensar, olha só, tem algo errado aí. Portanto, esse tipo de iniciativa aqui eu sei que mexe com o ego de muita gente vai ficar triste, mas legal que os fãs de Star Wars lá nos Estados Unidos estão querendo fazer esse boicote e ao invés de pagar o ingresso, doaram uma instituição de caridade. Que bom que os 23 bilhões anuais da NASA fosse todo doado para alimentar crianças que morrem subnutridas todos os anos aí no mundo, né? Se pegasse esse dinheiro seria muito mais útil do que ficar lançando foguete no mar, né? Mas é isso, gente. Estaremos sempre juntos em busca da verdade, mistérios do mundo. O conteúdo original é o sonho Star Wars desmoronando. Um abraço e até a próxima.